ela contou a encarnação que estava de fato gerando todo aquele ódio nela. As encarnações anteriores geravam algum sentimento ruim, mas havia uma reencarnação específica que ela detestava e que gerava todo aquele sentimento ruim. Ela havia perdido o marido e, por algum motivo da cultura ou da sociedade da época, que era uma sociedade um pouco mais antiga, não sabemos a época exata, com a morte do marido, ela ficou sem poder se sustentar. Então a responsabilidade ficou para que o próprio filho cuidasse dela. E o problema foi que esse filho não cuidou da forma como deveria. Ele acabou obrigando a própria mãe a ter relações sexuais com ele de forma contínua. Algo que degenerou completamente o espírito e a mente daquela mãe, que não aceitava aquela situação. Mas como ela era sustentada pelo rapaz, e eu não sei as condições daquela sociedade, nem a época específica, ela acabou aguentando aquilo. Até que um dia ela ficou grávida do próprio filho dela. Ela, sem aguentar a situação a qual ela havia sido submetida, ela praticou um aborto do próprio filho, que também era neto dela mesma. E na sequência, antes que se completasse, o que indica que ela usou algum tipo de remédio ou medicamento, ela tirou a própria vida. Então, imagina a situação em que esse espírito se encontrava do lado de lá. No final da comunicação, quando ela estava sendo levada para tratamento na colônia espiritual, foi permitido ver que ela ainda tinha a barriga. O perispírito dela ainda dava mostras da gravidez dela e ela carregava dentro da própria barriga uma espécie de feto, que eu não sei exatamente como isso acontece, mas eu sei que o perispírito ele é plasmado pelas nossas ideias. Então, por estar grávida e ter tirado a própria vida nessa condição de gravidez, ela se manteve nesse estado, o perispírito dela se manteve nesse estado do lado de lá. E era possível ver o feto dentro da própria barriga, já que era um espírito.